duração longa e assim nem sequer me vou socorrer de quaisquer apontamentos que tirei e ser tão breve quanto possível. Que dia é hoje? 9 de novembro. Faz hoje precisamente 30 anos que caiu o Muro de Berlim. Contudo, dir-se-ia que a maior parte dos nossos queridos compatriotas e até aqueles com envolvimento político, à esquerda e à direita, continuam no mesmíssimo lugar em que estavam no dia 8 de novembro de 1989. Continuam mergulhados nos complexos, nas perspectivas, nas ideias, nas fixações, nos ódios, nos amores, nas fidelidades e nos inimigos da Guerra Fria. Estão 30 anos atrasados. O mundo mudou. Tudo aquilo que fazia a dicotomia de amigo e de inimigo, de fronteira, de tensão, de motivo para concórdia e discórdia, afastamento ou aproximação, desapareceu. E o que é particularmente doloroso é esta cegueira, este analfabetismo na interpretação dos sinais do tempo, que permite que os portugueses continuem, na sua grande maioria, totalmente mesmerizados, hipnotizados por um mundo que desapareceu. O resultado disto é dramático. O resultado disto é dramático porque os velhos alinhamentos e desalinhamentos, esquerda, direita, capitalismo, socialismo, intervencionismo, livre iniciativa, liberdade, ditadura, concentracionarismo, que é que se opunha a qualquer coisa que nós mostramos na fronteira da Alemanha Ocidental e que, entretanto, desapareceu. Nós temos de ter a consciência que o que aconteceu foi o fim de um mundo e parte do nosso mundo desapareceu nesse dia. Nós somos, assim, uma espécie de almas penadas de um tempo que continua a persistir fora do seu tempo, com grande prejuízo para quem é vítima dessa ilusão de um tempo continuado que acabou. Eu julgo que, no caso português, interessa particularmente a uma certa esquerda e uma certa direita portuguesas, por forma a manter o artifício de uma oposição que, de facto, não teria razão histórica para continuar. Mas espanta-me ainda mais que as últimas respostas, reações que eu julgo que são essencialmente emocionais, como verificamos, de uma nova direita e de uma nova esquerda, são ainda mais prejudiciais que essa velha linha vermelha que separava os velhos inimigos que deixaram de ter razão para o combate, porque já não há aquele mundo. E não é com algum espanto, por acaso para mim não é um espanto, que aquilo que era alguma direita que nós considerávamos ocidental se tornou tão europeia que se recusa a ser portuguesa e simultaneamente que o Partido Comunista, que era o agente do estrangeiro, passou a ser um partido patriótico. Isto é motivo, de facto, para alguma preocupação. Onde é que terá ficado o patriotismo desta gente, ao ponto de um partido internacionalista ser o único que fala neste momento em pátria, soberania económica, defesa dos interesses portugueses? E aqueles que nos diziam que eram representantes do mundo livre, a barreira contra a sovietização, o internacionalismo, o panzer-bolchevismo, são aqueles que falam em pátria, em defesa do interesse nacional. Entretanto, por anestesia coletiva, ou por manha do establishment, surgiram novas propostas ao longo dos últimos 3 anos, que não têm, de facto, representatividade mental, porque, de facto, o regime cometeu a proeza de despolitizar e de criar um analfabetismo político muitíssimo mais grave que aquele que tínhamos no tempo do Estado Novo. O regime português anestesiou até a capacidade crítica do povo português. O povo português não está preparado, não está informado, desconhece absolutamente aquilo que deve ser fundamental para uma participação e para uma consciência cívica e política.
e surgem forças que são produto de um descontentamento larvar, mas que é um descontentamento essencialmente uma combustão emocional, que não tem assentamento de razão, não tem a estruturação de discurso. E aquilo que verificamos neste momento é que essa nova esquerda, tudo com figuras esdrúxulas, com figuras estranhíssimas que nos surgem à frente e que são tomados como exemplos de liderança e até de coragem, pessoas absolutamente descerebradas, completamente alienadas por ideologias primitivas. Aquilo a que eu chamo uma esquerda paleolítica, que é o que temos neste momento, esta nova esquerda, e uma direita Frankenstein, que é assustadora. Esta nova direita e esta nova esquerda não se fundamentam em argumentos num discurso estruturado. São explosões, são ódios, concitam ansiedades e têm de ter cada um o seu inimigo. Há que explorar o filão do inimigo para destruir um inimigo qualquer que ele seja, até se o inimigo for português. Isto é extremamente grave, porque a velha esquerda tinha por bandeiras de combate a defesa dos trabalhadores, a justiça social, uma maior distribuição da riqueza, e passou a ser uma esquerda histérica, desregulada, desequilibrada, que passou do domínio fundamental da vida coletiva, que é o domínio económico, político e social, para causas e bandeiras que são exteriores ao económico, ao político e ao social, questões psicológicas. Esta nova tribalização em torno da psicologia, da busca desesperada de comunitarismos, de particularismos das pessoas para transformar cada particularismo numa luta, numa bandeira, tudo isso é uma traição à esquerda histórica, ao movimento socialista. Simultaneamente, uma direita que se diz direita, que cultiva ostensivamente a destruição de tudo aquilo que durante séculos foi património inegociável da nação portuguesa, que foi esta expressão coletiva de partilha de valores comuns, sempre com uma perspectiva universal. E é extremamente preocupante que não surja uma força, e é isso que nós temos feito com os nossos justíssimos meios, que é uma missionação diária. Como sabem, como nas missas, há que rezar a missa todos os dias, há que praticar diariamente. Nós temos 30 mil leitores e seguidores, não desarmamos, não descansamos, teimamos numa terra que é muito pouco disposta a ajudar quem trabalha, a dar o seu dinheiro a quem trabalha para fazer mais atividades. É muito difícil puxar este carro. Para nós é sobretudo um esforço imenso, um sacrifício, uma quase dor diária, para realizar atos como estes, para desenvolver uma luta cerrada, até no argumentário científico, para fazer frente aos novos terroristas da cultura que tomaram a universidade para destruir a universidade e para ganharem legitimidade, por exemplo, desenvolver um combate que é anticultural, anticientífico e anticívico. Estão-nos a matar o civismo pela morte das referências que fazem parte também da educação cívica a todos os portugueses. Ninguém faz nada. E era para isto que eu gostaria de chamar a atenção. Este passado acabou. E lendo um bocadinho O Mundo Novo Qual É, vou ser muito rápido, há cerca de 60, 70 anos, um grande historiador francês, chamado Fernand Braudel, escreveu aquele livro, todos terão lido ou folheado, que é o Mediterrâneo, a cultura mediterrânica no tempo de Filipe II. Então o centro do mundo realizava-se no Mediterrâneo, era um mundo mediterrâneo, o confronto e os grandes lances decisivos para a hegemonia. Subitamente, outra tese de um grande português já falecido, o professor Vitorino Magalhães Godinho, que escreve em 1960, 62, 63, os descobrimentos da economia mundial. Ele diz, um trabalho monumental, faz a análise, que o centro do mundo passou do Mediterrâneo para o Atlântico. A tal era gâmica, em que os portugueses foram pioneiros, chegaram à Índia, o mundo descobriu-se como brutalidade, e essa era gâmica terminou agora.
nós ainda não nos percebemos que já não estamos sequer, o século XXI foi curtíssimo. Nós vivemos algures numa transição de um século XXI que não existiu, ou ainda a entrar num século XXI que está por nascer. O século XX acabou com a queda da União Soviética. E com a revelação de facto que se não tivéssemos neste momento perdido tantos anos, já Portugal, com a sua experiência histórica, teria conseguido encontrar possibilidades para um plano B. É evidente que a União Europeia está a acabar. Estamos a entrar num momento em que o centro de decisão gravitacional da economia, do sistema de forças do mundo, está a passar do Atlântico para o Pacífico. Portugal transformou-se em periferia da Europa e já vai transformar-se numa ultra-periferia da Europa e dos Estados Unidos. E isso pode nos trazer uma vantagem, que é, pela primeira vez desde há muitos séculos, Portugal não está situado no centro de uma região disputada pelas grandes potências, ou dominada obsessivamente pela potência dominante marítima, que era a Inglaterra, e agora o Reino Unido e agora os Estados Unidos. A América vai descentrar o seu esforço, vai passar para o Pacífico, e Portugal, no espaço do Atlântico, tem uma folga. Aqueles que teimosamente insistem que Portugal deve continuar a investir numa ideia fracassada, que é a ideia da União Europeia, isto sem demérito da crença, da insistência, da teimosia ou do medo das pessoas que não querem mudar e querem ter uma alternativa. Eu julgo que ainda não terão visto que a vitória de Trump, o Brexit, o regime de Vladimir Putin, o regime chinês, a liderança iraniana, a liderança turca, entre outras, são tudo grandes ou médias potências de forte influência no desenvolvimento da situação mundial. Essas potências são todas regidas por um princípio. Não sei se terão reparado que aquilo que de facto define neste momento a grande linha é um novo tipo de isolacionismo. Levantar fronteira, levantar pauta aduaneira, defender os interesses interiores da economia e das pessoas e impedir a mundialização no sentido em que nos foi proposta naqueles termos dos anos 90, que eram um quase suicídio. Todos abriram mão. A única nação que, nesta nossa perspectiva, é pluricontinental e que pode levar os nossos amigos brasileiros, neste momento, que estupidamente, quando a Guerra Fria acaba, quando o neoliberalismo acaba, se metem na dependência dos Estados Unidos e adotam o neoliberalismo, é que o Brasil pode vir novamente a ser um líder incontestado de uma futura comunidade, sobre a qual o Rafael Pinto Borges seguidamente irá falar, e que é uma comunidade que se insere perfeitamente nesta nova lógica mundial que vai ser unipolar dos Estados Unidos e vai ser multipolar, e substituída pelo bilateralismo. As nações vão deixar de se dar todas como se dão agora em rede e vão se dar uma a uma. E nós temos a possibilidade, talvez caso único, eventualmente os nossos vizinhos espanhóis, de poder no mundo global, não deixa de haver globalização, que é um fenómeno irreversível, mas agora um mundo global com vários atores principais, com o declínio dos Estados Unidos. Não seria má ideia começarmos a pensar, não na minha pátria, que é a língua portuguesa, a CPLP, tudo isso é muito engraçado, mas era necessário mais qualquer coisa. E esse mais qualquer coisa é pensar seriamente no quadro da globalização, encontrar uma globalização, uma via portuguesa da globalização, que implica fatalmente, necessariamente, uma coordenação, uma integração plena, gradual, necessariamente, de todos os atores de língua portuguesa dispersos pelos 5 continentes. E isto, de facto, é o nosso desafio, é a tal história do futuro, a que aludia hoje o professor Maltês, quando falava da nossa capacidade que temos em profetizar. Profetizar quer dizer apenas ler o futuro. O futuro que nos oferece é ou da insignificância e desaparição, numa ideia, numa teima política que foi construída para defender a Europa de uma invasão soviética cujo problema desapareceu e a Europa, neste momento, é irrelevante, caminha para a irrelevância, ou reencontrar novamente o Estado-nação
mas na perspectiva ampliada da ideia de Portugalidade. Nós podemos ser uma nação no mundo juntamente com os brasileiros, cabo-verdianos, guineenses, são tomenses, angolanos, moçambicanos, timorenses, que também são, à sua maneira, portugueses. E com eles encontrar formas, não só de entendimento, mas de expressão positiva da organização económica e política. E eu creio que não é tão difícil como nos querem fazer crer. Porque já passou o tempo em que quiseram fazer crer aos portugueses que os portugueses nunca tinham estado em África, nunca tinham estado na Ásia. Felizmente isso desapareceu. E terminaria apenas com um desafio. Eu julgo que seria importante que cada um, com os meios que dispõe, tentasse pelo menos despertar deste sono, que é um sono tremendamente perigoso, as pessoas mais próximas, aquelas que podem influenciar para uma outra possibilidade. Porque nós, a ideia que se nos coloca agora, temos o futuro barrado. Tudo isto pode acontecer. A União Europeia, daqui a uma semana, pode haver uma cimeira de urgência e a União Europeia acabar. Pode acabar. É um tratado. Ou eles podem, pura e simplesmente, expulsar países para se verem livres da crise que se está a castelar. E o que é que vai fazer Portugal no dia seguinte? Alguém preparou uma solução de emergência? Há estudos? Eu estou convencido que não. Eu creio que cabe aos portugueses dizê-lo e fazê-lo, se possível, com alguma urgência para evitar uma catástrofe nacional. Muito obrigado. Torna-se sempre difícil tomar a palavra depois do Dr. Cachorro Branco, mas tentarei fazê-lo em todo o caso. Fazendo uma referência muito breve ao que fizemos hoje e ao que falamos hoje. Recordando em particular a última participação da doutora Luísa Timóteo, que de facto puxou ao coração, que nos evitou os sentidos e que nos lembrou de que há portugueses e portugalidades espalhadas pelo mundo, fora daqui. E nós vimos isso das maneiras que mais profundamente tocam a alma, com música, com sentimentos de carinho absolutamente impassíveis de fingimento ou de teatro. Mas isto deve convocar-nos para algo muito mais prático. E isso é também o que faz a nova Portugalidade, para lá desta dimensão absolutamente fundamental do resgate da história, da memória e do combate contra a difamação e uma ideologia que é abertamente anti-portuguesa e anti-histórica e é científica. Não apenas anti-científica, mas é científica. Porque prescinde de qualquer tipo de método. E o que é isso? É precisamente compreender que esse legado tem qualquer coisa de absolutamente material, palpável e passível de ser convertido em realidade futura. Ou seja, a Portugalidade não é um museu. A Portugalidade não é um património magnífico que causa em nós certa ternura e certo calor no coração quando vemos alguém cantá-la em Malaca ou quando encontramos alguém a afirmá-la em Moçambique ou na Guiné ou em Angola. É mais do que isso. A validade mais absoluta e mais imediata da Portugalidade, para lá do seu caráter essencial até para a maneira como nos entendemos a nós mesmos, como pensamos em nós mesmos enquanto portugueses, é o facto de a Portugalidade existir como garantia da sobrevivência do Estado português e da nação portuguesa no futuro. E isso é o que temos tentado fazer. Tentado resgatar a Portugalidade, que aliás não era tida como tal, e para a qual não se usava sequer esta palavrinha sagrada, até julgo aparecermos nós, em algo que possa ser mais que um sentimento, em algo que possa ser também um programa de futuro para Portugal, para que Portugal não desapareça neste mundo alterado de que falava agora, com justificada energia e sentido de urgência o Miguel Cachorro. Porque de facto é um mundo alterado, e é um mundo alterado cuja velocidade nós sentimos a cada dia. Nós sabemos que, como dizia agora mesmo o Miguel, que este mundo em que vivemos
não é igual ao de há 30 anos atrás. Sabemos que há modificações profundas na maneira como ele é gerido. Sabemos que há um novo equilíbrio de poder no mundo. Sabemos que os Estados interagem de maneira diferente. Sabemos que aquilo que tínhamos por absolutamente garantido ainda há umas décadas, enfim, é evidentemente um caso, e não tenciono atacá-la ou colocá-la demasiado em causa, mas nós vemos, enquanto exercício até patriótico e de bom senso, fazê-lo. A União Europeia pode, efetivamente, ser uma experiência falhada. E eu recordo que Portugal depende em quase 70% da União Europeia para o seu, mais de 70%, aliás, quase 80% para o seu comércio internacional. Portugal depende inteiramente daquela estrutura. Estrutura essa cujas cabeças, cujos principais Estados parecem estar em situação de clara crise. Nós reparamos que, enfim, isto não é propriamente uma ciência oculta, não é objeto de conversa fechada, é algo público. Nós sabemos que há um Estado dirigente da União Europeia que vai abandonar a União Europeia. Vão ter eleições agora em dezembro, de maneira que isso seja efetivado. É o Reino Unido. Pois bem, o Reino Unido é uma economia liderante, dirigente. É a terceira economia da União Europeia. Por isso, como fica a União Europeia? Nós sabemos que na economia dirigente da União Europeia, que é a Alemanha, há neste momento uma situação de crise crónica, endémica, permanente, de crise de governo, de crise de certezas. Sabemos até que há o aparecimento, talvez, de uma crise económica. Sabemos que em França, uma candidata que se manifesta inteiramente contrária à continuidade da União Europeia está neste momento nas sondagens com 45%. Sabemos que em Itália, tudo indica que dentro de muito pouco tempo, e com toda a probabilidade no próximo ano, um líder de um partido contrário à moeda única e à União Europeia se tornará primeiro-ministro. Por isso há aqui um sentido de urgência saudável. E é de facto importante, é mesmo fundamental que se compreenda. Eu tenho falado muito com o Rafael sobre esta questão, porque parece que a reação de alguns portugueses é uma reação que nada tem a ver com o nó da questão portuguesa. Quando eu vejo portugueses obcecados com o Islão em Portugal, quando eu vejo portugueses obcecados com os migrantes em Portugal, quando vejo portugueses obcecados com a imigração, quando os nossos jovens fogem todos para fora, e sobretudo quando vejo os portugueses obcecados com os ciganos, dá-me vontade de rir. Era necessário, de facto, uma grande barrela para que esta gente acordasse e visse, de facto, a realidade que tem perante os olhos. Desculpe, Rafael. É uma observação que se impõe. Nós temos de encontrar nesta leitura que o Rafael está a fazer o que é que está a passar. E no que está a passar, o que é que nós temos de fazer como portugueses. É preciso saber os perigos que estão aqui à nossa volta. Nós precisamos da Europa, nós precisamos... Fazemos as perguntas mais tarde, está bem, Rui? Até porque o tempo é limitado. Desculpe, Rafael. Era para definir uma questão que parece importante, porque o Rafael está a falar da crise e nós, na capacidade que nós portugueses temos para avaliar o que é que se passa. Nós, felizmente, não estamos inteiramente desamparados, e esse era o ponto que eu tentava e tento e continuarei a frisar da maneira mais enfática que me for possível. Porque nós não estamos sozinhos no mundo. Graças a Deus, Portugal, isso é que nada tem contra, evidentemente, a República Checa. Praga é uma cidade encantadora, recomendo vivamente a visita. Nada tem contra a Lituânia ou a Estónia, são todos países interessantes. Agora, é certamente verdade, e convém que saibamos reconhecer que não estamos na situação de inteira dependência face aos centros europeus desses outros pequenos e médios Estados da Europa. Nós temos um espaço alternativo que não está a ser aproveitado e que tem de ser aproveitado imediatamente. Falava-se de Malaca, falava-se de Timor, de fenómenos bonitos de comunhão e de sentimento. Mas esse sentimento tem agora de ser convertido em algo real. E isso é isso que tem agora preocupado mais profundamente a nova Portugalidade, porque se trata-se efetivamente de uma urgência. Como dizia há minutos, Itália, Alemanha, França,
é amanhã, não é? A Espanha também parece não ser propriamente um bastião de estabilidade neste momento. Portanto, como fazer? Como converter sentimentos, memórias, uma certeza de grande proximidade, a ideia de uma comunidade histórica que é a Portugalidade, também no que nós achamos que ela deve ser, ou seja, numa comunidade de destino, com instituições que saiam desse registro puramente sentimental. Falava, creio eu, há pouco, o Miguel Castelo Branco da CPLP, e há certo apego também emocional, por vezes, à CPLP. E como é evidente, nós nada temos contra a CPLP. A CPLP é uma instituição saudável. Mas a CPLP pouco faz e pouco existe para lá dos jogos da lusofonia e de outras iniciativas muitíssimo reduzidas, que não têm qualquer tipo de impacto concreto em matéria de coordenação interestatal, de comércio, facilidades ao comércio entre Estados-membros, até de coisas absolutamente simples como, geralmente, a obtenção de passaportes ou de facilidades de acesso interestado. Pois bem, isso tem realmente de acabar. A Nova Portugalidade tem, por isso, preparado um esboço de programa, manifesto, que propõe alguns passos a dar no rumo de uma integração portuguesa. Achamos que um Portugal que queira manter a sua existência e a sua soberania no seio da Portugalidade e no seio da família portuguesa, em comunhão com os nossos irmãos do Brasil, de Angola, de Moçambique, de Goa com particular destaque, deixamos aqui hoje também, tem de avançar para o registro da prática. Felizmente, desse ponto de vista, a União Europeia oferece um modelo que pode não funcionar sempre bem, mas que, enquanto puzzle de instituições, nos sugere exatamente o que fazer para facilitar essa integração. E seria, de facto, importante que, da parte de Portugal, passasse a existir essa preocupação quase imediata de criar modos de integração política, económica, humanitária, sentimental, educativa entre os Estados do mundo português. Há também o caso particular, e vou terminar dentro de breve, daqueles países mais pequenos do espaço português, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor. Pois bem, eu julgo que a ninguém parecerá excepcional e ninguém duvidará nesta sala de que esses três pequenos Estados ganhariam bastante, com um grau muitíssimo maior de integração em relação a Portugal. E que a sua dimensão, que é exígua, convida e possibilita com toda a facilidade um grau de integração muito elevado, através, talvez, até da constituição de uma federação inteiramente igualitária entre Portugal e esses países, que pela sua dimensão, às vezes pelo seu isolamento, hoje puramente geográfico, ou face a outros países com que partilhem qualquer coisa de substrato cultural, ganham muitíssimo com essa relação profunda connosco. Há que propor essa federação da Portugalidade. Há que propor uma federação entre Portugal, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor, e essa tem sido e será cada vez mais, agora mais pensada, mais estruturada, mais como programa do que como mera ideia, mero projeto, uma vocação e uma vontade da Nova Portugalidade. E depois há que saber organizar todo o espaço português, e é também para isso que temos trabalhado com este projeto, este esboço de manifesto, que entregaremos agora a alguns dos participantes, mas que enriqueceremos com o contributo que nos fizerem chegar. E este tem que ver com a organização de todo o espaço português, que consideramos nós deve seguir um rumo confederal. Que resultados deve isto ter sobre a nossa relação com a União Europeia? Bom, isso é uma questão menor, é uma questão inteiramente secundária. E a verdade é que Portugal é um país inteiramente europeu, e Portugal não tem de colocar em causa a sua adesão e a sua pertença à Europa. Se a Europa for a herança da Grécia e de Roma, Portugal é mais europeu que a Alemanha.
Portugal foi sempre europeu. Ao contrário dos nossos amigos alemães, que quando em Portugal fazíamos catedrais de pedra, faziam barracas de madeira. Por isso nós temos, de facto, esse caráter profundamente europeu e não queremos de modo algum negá-lo. Mas somos obrigados a recordar, por razão de fidelidade à verdade e à história, que somos também mais do que europeus. Como recordou a doutora Luísa Timóteo, como recordou o Dr. Miguel Paixão Branco e como recordaram, aliás, todos os oradores ao longo desta tarde. E essas instituições podem e devem ser um Parlamento comum, podem e devem ser uma instituição de coordenação intergovernamental, executiva, ou seja, uma comissão da Portugalidade, e podem, evidentemente, ser a prazo, com toda a prudência que isso deva sugerir e impor, o caminho para uma partilha cada vez maior de competências em todas as esferas de relevância para a afirmação comum do espaço português. Para que neste mundo novo que está a aparecer, e que aqui há uns dias o presidente francês Macron comentava, as duas únicas potências não sejam os Estados Unidos e a China. Para que também o espaço português possa poupar-se a uma tendência que de outra maneira seria certamente de diluição e de, em última análise, de desaparecimento, pelo menos em matéria de relevância e de força política, mas pelo contrário, que o espaço português possa continuar a ser, ou não, possa voltar a ser, porque lamentavelmente não o é neste momento, um espaço capaz de projetar voz, influência e força pelo mundo. Até porque a nossa experiência de encontro, a nossa experiência, o nosso património de conhecimento do mundo, esta coisa extraordinária de termos comunidades que falam a nossa língua espalhadas um pouco por todo o mundo e que às vezes não falam a nossa língua, mas são portuguesas na mesma. Esta experiência que é única, porque só os portugueses e os espanhóis a fizeram, de colocar todo o mundo em contacto consigo mesmo, de colocar a Amazónia em contacto com o Japão. Essa experiência serve-nos não apenas para facilitar o contacto também hoje entre outros povos, mas para agirmos como um polo de poder alternativo, uma força para o bem no mundo, que facilite a diminuição de conflitos e o encontro entre grandes nações. Esse deve ser um projeto nacional, esse é o único projeto nacional, e a Nova Portugalidade convida toda a gente, convida os portugueses interessados no futuro de Portugal, portugueses de Portugal, mas portugueses também do Brasil, de Angola, de Moçambique, da Índia, de Timor, da China, do mundo inteiro, a colaborar no sentido de fazer da Portugalidade um espaço de unidade e de relevância. Outra vez. Obrigado. Bom, em nome da Casa de Goa, queria só agradecer-vos terem vindo até cá. Queria chamar a vossa atenção que Goa é o único território português que foi tomado à força contra a nossa vontade. Ninguém perguntou nada aos goeses. E portanto, daí também essa sensação de, se calhar, de frustração. Em Goa, ainda durante o domínio português, havia traidores a Portugal. E continuam a haver, cá, e lá, e em todos os lados. É um bocadinho como dizia o Papa João Paulo II, é preciso não ter medo. É preciso não ter medo de manifestar as nossas convicções, o que é que nos une. Se existe esta ideia de Portugalidade, se ainda existe esta memória que nos permite ver ganhar força, talvez seja isso que devemos fazer, sem medo. Aqui mesmo na Casa de Goa há muitas pessoas que são contra nós, que são contra as nossas iniciativas. Na sociedade civil há imensa gente contra nós.
Há sempre imensa gente contra nós, mas isso não deve reduzir a nossa vontade, a nossa coragem. No caso dos goeses, vou só falar dos goeses outra vez, os portugueses do Oriente, não é? Independentemente da cor da pele, são se calhar mais portugueses do que muitos portugueses que estão aqui, não é? Aqui em Portugal, não nesta sala. Vamos ter uma Indonésia outra vez. Não vamos. Nós temos que proteger isso. E nós temos inimigos nossos dessa. Temos inimigos nossos por toda a parte. O que eu queria dizer é que Portugal, sendo um pequeno, sendo um país Deixar pequeno, da parte como foi da outra vez, já que não pode ser. são miúdos. É isso que está acontecendo. O que vai acontecer é que Portugal, sendo um país pequeno que aproveita as oportunidades ao longo das épocas, como os outros oradores já aqui referiram, Portugal utiliza a seu favor a União Europeia. Portanto, nesse aspecto, enquanto houver a União Europeia, não é mau para nós. Mas, de facto, devíamos ter um plano B. De facto, quando esta coisa arrebentar, devíamos ter a certeza que o escudo podia ser reintroduzido. Esperamos que o Banco de Portugal não tinha destruído as moedas, não é? E as notas possam voltar para o caso, para ser preciso. Não é? E da mesma ideia, é curioso que, por exemplo, quem fala na cidadania lusófona, por exemplo, são os brasileiros e os angolanos, não é? Mais do que nós. Não é? A matriz que está aqui está cheia de complexos de culpa, não é? Tem vergonha de falar da sua própria história. E os outros não, estão a puxar por nós, não é? À espera que haja um sinal. Pronto, o sinal se calhar está aqui, está com vocês, não é? Obrigado por terem vindo.